Olá pessoal, aqui é o pastor Samuel do Amor. E eu sou a Vanessa do Amor. A gente está aqui para papear um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto muito polêmico que vocês vão ver agora nesse vídeo aí. A mídia tá falando aí, é tudo mentira. E briga isso, briga aquilo. Ele subiu para pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu para pegar o dinheiro pro quarto do outro, falei, poxa vida, você é otário dos outros, por que eles não foram embora? Porque era para eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais, não era 5, 6 caras procurando bagunça na beira da praia. Porque homem casado não anda como homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida que ele levava. Entendeu? Isso aqui é amizade, falsas amizades, porque eu tenho amizades verdadeiras. E mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiava porque via que eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos 1 ano e 2 meses juntos. Que valeu por mais de 10 anos de casamento de muitas pessoas que estão aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele morreu me amando. Tá bom, gente? Então se cuide, porque quem acordou agora não vai acordar mais. Tá bom? Uhul! Bem, como vocês viram no vídeo aí, a esposa do MC Kevin, eu não sei se é MC Kevin ou se é MC Kevin, mas vocês conhecem, deu essa declaração muito polêmica que repercutiu nas redes sociais e aí nos jornais sobre a responsabilização da morte do marido dela. Sim. Pelos amigos que são solteiros, baladeiros, etc. E que ele não deveria estar com aqueles amigos, etc. E a gente vai responder algumas perguntas aqui sobre esse fato muito interessante. Preparado aí? Bora, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que a esposa do MC Kevin disse no velório em tom de desabafo sobre amizades entre homens solteiros e casados? A regra vale para todos os tipos de amizade? Concordam com ela? A Bíblia diz algo que possa justificar sobre isso? O que você acha? Então, vamos lá. O que você acha que está aí nos assistindo? A verdade é que cada casal tem um modelo e é necessário que esse casal estabeleça esses vínculos e entenda que existe uma diferença entre a vida de solteiro com a vida de casado. Um dos maiores dilemas do casal é conseguir fazer com que migrar desse novo tipo de relacionamento de vida de solteiro para ir para a vida de casado e estabelecer vínculos com uma forma respeitosa, entendendo essa nova fase. Então não é que ela esteja certa ou errada, a questão é entender a complexidade do assunto. Eu acho que ela deu um grito, né? Esse grito que ela deu fala algumas coisas pra gente. Agora, sobre a questão bíblica aqui, o que a gente pode dizer apenas é que a Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E os casados cuidam das coisas de casa. A minha família é de Jeová. A minha família é de Jeová. Ou seja, a prioridade do homem casado é cuidar da sua casa. Então, partindo desse pressuposto, ele como homem casado, a prioridade dele deveria ser estar com a esposa naquele momento, né? E não com os amigos. A minha visão é essa. Não estou aqui julgando o que é certo e o que é errado, mas o que ela disse, o grito dela, eu entendo que é exatamente isso que você falou. É que os casados possam entender que quando a gente casa, a gente não tem mais aquela vida de solteiro. A nossa prioridade agora é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso casamento. E quando quem a gente não quer inverte essa priorizar ordem, isso, que permaneça solteiro. Exatamente. A vida é uma escolha, então se você quer escolher ter uma vida de comprometimento, a sua conduta vai precisar andar junto com as suas decisões. Então a conduta de uma pessoa casada é de responsabilidade, compromisso, dar satisfação para outra pessoa, caminhar junto, ter afinidade de propósito. O que você quer, meu bem? É isso? Vou deixar de ter amizade? Amizade? Não. Como for dos amigos? Não. Não é isso. Não é isso. A questão é a prioridade. Vamos lá, a segunda pergunta que tem a ver com isso também. Que tipos de atitudes devem ser evitadas quando um homem se casa? Principalmente no início. Quando a relação ainda está mais frágil. Mesma coisa com relação à mulher. Como é que fica essa nossa relação aqui? Então, recém-casado. É natural que exista essa fragilidade. Qual é essa fragilidade aqui da pergunta? Quando pergunta que esse relacionamento é frágil. Todo relacionamento no início, ele é frágil. Por quê? Porque não existe profundidade. E a profundidade, ela só é adquirida a partir do momento que existe intimidade. E a intimidade só acontece
com o tempo, à medida que um vai confiando no outro, um vai tendo liberdade para falar sobre qualquer assunto, qualquer coisa, o casal consegue se entender e ter aquele olhar que você já entende o que o outro está dizendo. Sabe aquele olhar que você olha pro seu marido e você sabe que você já sabe se você quer matar, se você tá amando, se você tá adorando? Então, já conhece a linguagem. Você já conhece a postura. Eu já conheço a postura do meu marido, se ele tá confortável, se ele não tá, se ele tá gostando, se não tá. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Então, você pode achar um casal com 50 anos de casados, mas que nunca desenvolveram intimidade. Porque não tem olho no olho. Que nem aqui, eu tô aqui com o Samuel, tem esse suporte, e eu tô buscando o olhar dele. Por quê? Porque através dos olhos nos comunicamos. Agora com essa máscara, né? Agora exatamente. O olhar ficou então eu acredito que essa é a questão. Mas é que assim, ele fala sobre a questão de o que a mulher ou o homem tem que evitar quando é recém-casado. Eu acho que, como você disse, a questão não é o que evitar, mas que tipo de comportamento a pessoa deve ter. Sim. Então não é normal, eu acho que não é normal uma pessoa que é recém-casada, ela priorizar estar com os amigos em detrimento de estar com a esposa. Recém-casado, a prioridade é que igual você compra um carro novo, você quer ficar com aquele carro ali, tomar cuidado, cuidar dele. Então se a pessoa casa, tanto o homem quanto a mulher, e não se importa em estar, em passar tempo com a pessoa, acho que não demonstra que aquela pessoa já não tem tanta relevância para essa pessoa. Então acho que é isso. Na fala dela, ela diz que ela teve flexibilidade para perdoar, por entender a vida que ele tinha. Que ele tinha, sim, perfeito. Então, ela teve essa flexibilidade, ela verbaliza isso, né? Uhum. Que ela teve essa flexibilidade. E cada casal precisa entender isso. Qual tipo de flexibilidade você vai ter, porque nem todo marido vai ter ao mesmo tempo. Exemplo. Casal com jogador de futebol. Vai ter menos tempo. O cara vai ter que ir pro treino, maridos que embarcam. Exatamente. Você vai ficar Passa 15 dias aí sem seu marido em casa. Então você vai ter que entender. Cada caso é de um jeito, cada casa é de um jeito. De um jeito. Mas a questão é realmente, dentro da realidade desse casal, a gente entende que eles têm que dedicar tempo, o tempo que sobra, o tempo que é importante para eles a estar aí com esse casal. O relacionamento do cristão deve ser diferente do relacionamento de um casal não cristão? Como identificar se a minha relação está dentro ou fora do que a Bíblia ensina? Tá, vamos lá. Essa eu gosto. É porque eu acho que é o seguinte, vamos lá. Em termos de padrões bíblicos, é óbvio que o casal não cristão tem um comportamento diferente do casal que é cristão. Mas em termos terapêuticos, em termos de vida, de comportamento... Casal é casal. Pode ser um casal na China, um casal... na China talvez não, mas em termos de Brasil, casal é casal. Porque a gente está inserido na mesma cultura, no mesmo ambiente. Então, eu acho que o casal, independente de ser cristão ou não, eles precisam preservar alguns determinados valores para que essa relação tenha saúde, que ela seja longa e duradoura. Como, por exemplo, um priorizar o outro, o amor, o respeito, a conquista da intimidade, o desenvolvimento da comunicação, o compartilhamento financeiro. Isso independe de ser um casal cristão ou não. Agora, é óbvio que um casal cristão ele vai ter a prevalência de alguns valores que o casal não cristão tem, como, por exemplo, os princípios bíblicos. Né? O estar indo à igreja no domingo, ler a Bíblia, orar. Tudo isso são valores que um casal cristão precisa ter e que o casal cristão não tem. O que você acha? Concordo com você, porque casal é casal e quando a gente fica tentando polarizar ou criar uma religião, né? Dogmas, não é isso. E o que a Bíblia deu, senão Deus teria uma separação. Deus deu a Bíblia para que a humanidade soubesse sobreviver nessa terra da melhor maneira possível. Ele não foi um carrasco colocando regras e dogmas para que as pessoas sofressem. Ai meu Deus, eu quero transar e não posso. Não é isso. Tudo que está na Bíblia é simplesmente um manual da melhor performance do ser humano. Então, casal é casal e com certeza todos os casais se estabelecerem princípios e valores, acordos, intimidade, vão conseguir sim estabelecer um relacionamento forte. Aqui pergunta sobre a questão de como é que a gente sabe, né, um sinal de que o casamento não está dentro ou fora de um padrão bíblico, por exemplo. A gente poderia falar sobre mentira, né? A mentira. Então, engraçado que tudo aquilo que não está dentro do padrão bíblico é exatamente para todo casal. Exatamente. Essa exatamente é uma prova de que a mentira vai atrapalhar tanto o casal cristão como não cristão. Então acho que, até como você falou, a Bíblia ela norteia a vida do ser humano como um todo. E quem não segue a Bíblia naturalmente vai estar fugindo dos padrões. Vai dar ao fracasso. Exato. Outra pergunta, quais os sinais... Essa é boa, hein, gente? Preste atenção, você que está assistindo a gente aí.
Quais os sinais de que o meu relacionamento está sendo tóxico, tanto para mim quanto para o meu namorado, o meu marido, a minha esposa? Pode ser um indício de que não vai dar certo? Devo acreditar que ele pode mudar depois do casamento? Você acha que eu mudei depois do casamento? Com certeza. Mas olha só, aqui quando pergunta sobre relacionamento de namorados, é bem diferente. Perfeito. Porque quando você tá namorando, você tá ali conhecendo e sabendo, tendo a clareza, eu quero isso pra minha vida, eu quero viver até que a morte nos separe. Você ainda pode É, desistir. desistir. Então o que acontece? Tem que observar, é uma pessoa agressiva? É uma pessoa que tá sempre mentindo, sempre se escondendo? É uma pessoa que consegue lidar com situações adversas? Como que essa pessoa reage quando é fechada no trânsito? Como ela trata os pais? É uma pessoa que honra? É uma pessoa que está preocupada em ser grata? São características da personalidade de alguém que vai ser um bom cônjuge. Como ela lida com o dinheiro. Poxa, isso é muito fundamental. importante. Coisas que a gente, quando começou a namorar, a gente não pensou. A gente Não. namorou. Ah, mas a gente também, gente, olha só, eu tinha 14 anos, a criatura tinha 15. Sim. Mas eu sei, só que eu digo o seguinte, a maioria das pessoas não avalia dessa forma. Lembra aquela questão da lupa? A gente coloca a lupa, lupa nas qualidades quando namora. Ah, meu Deus, que maravilhosa, que mulher linda. E não se atenta para os defeitos que essa pessoa apresenta. E quando casa, inverte o papel. A gente passa a conhecer melhor os defeitos do que as qualidades. Então, eu penso que os sinais que avaliam pra gente se o relacionamento vai dar certo ou não são exatamente esses. Acho que os sinais são dados, a gente que não vê. Ou a gente prefere jogar pra debaixo do tapete porque tá tão apaixonado. Achando que quando casar vai mudar. Só que aquilo pode mudar depois do casamento? Pode. O que você não pode é contar com essa mudança. Não, e quero falar uma coisa aqui pra quem já tá Ter essa casado expectativa de que e falar vai assim, mudar. ai meu Deus, eu não olhei nada disso, agora eu estou lascado, que agora eu já casei e ferrou o negócio, que agora eu tô aqui. E aí você pode pensar o seguinte, entenda que quando você era solteiro, aquele comportamento de atraso, aquela pessoa que tá sempre atrasada, aquela pessoa que fala de forma um pouco mais grosseira, um pouco mais... A gente costuma falar isso no curso de noivos, né? Que quando a pessoa tá um pouco mais agitada, era você se encantava. Fala você que você gosta, você fala bem esse exemplo. Não, eu acho que quando a gente se apaixona, o homem calmo. Aí vê uma mulher agitada, não é? Que dá ordem, que resolve as coisas e tal. Nossa, que mulher maravilhosa, eu quero essa mulher pra mim. Uma mulher que é agitada e tal. Aí depois que casa, fala, nossa, essa mulher é muito mandona, não é? Essa mulher, quer botar ordem na casa, não deixa eu aparecer. É uma coisa ao contrário. A mulher casa com um homem, nossa, meu Deus, que homem calmo, que homem tranquilo, quero um homem que fica assim tranquilo, homem zen, que não se preocupa com nada e tal. Aí quando casa, que homem mole, não, se torna um que homem lerdo, banana, né? que homem lerdo. Então a verdade é que se a gente conseguir perceber que quando no namoro aquilo encantava, depois do casamento, o dia a dia, as contas para pagar, a rotina pesada, vai tornando aquilo que era suportável insuportável. Então o resgate da pessoa que está casada é entender que o dia a dia vai ser maçante mesmo, mas vamos precisar encontrar refúgios para viver bem. Namorar por muitos anos é um parâmetro para saber se uma relação vai ter futuro? Ou que o que mais importa é se ambos estão preparados para a vida 2? Ah, não tem nada a ver, você pode namorar. Quantos casais você conhece, a gente conhece, que namoraram anos e anos e anos e não deram, não deram certo? Namorando anos e anos e anos. Já é um sinal de já que dá um sinal de uma coisa estranha aí. Exatamente. Tem que saber. Vai querer casar ou não vai? Na verdade, Enrolando. eu vejo que quando os casais têm condição de casar, os anos se passam e não casam, eu acho que eles estão adiando uma decisão, porque eles sabem que a coisa não, inconscientemente, de que não é a escolha certa. Então tem aquela questão, né? É aquela maturidade que ainda não chegou. Eu prefiro ficar no ninho, que estou protegido, que estou guardado, não tenho responsabilidade. Mas o casamento vai me exigir responsabilidade. E a pessoa tem uma vida de casado antes de casar, então para que casar e assumir compromissos, né? Então é para saber, esse homem e essa mulher me amam o suficiente para abrir mão da sua vida emancipada, onde não tem que dar satisfação, onde não tem que ter compromisso, para poder viver uma vida 2? Você tem que se perguntar para você andar com esse relacionamento. É aquela história do não precisar de um pai. Exato. É quando o ápice da maturidade. O Williamson fala isso, né? Um psiquiatra italiano que já se foi, e ele falava sobre isso, que a maior prova que uma pessoa está preparada para o casamento, a maior prova que você pode se casar é quando você não precisa mais de um pai. É pra aplaudir de pé, igreja! Você é maduro o suficiente para não precisar de proteção. Você já consegue lidar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, sem ficar esperando que alguém te proteja, mas você esteja pronto realmente para viver uma experiência nova com essa pessoa. Vamos lá, temos muitas crises de ciúmes. Essa aí é boa.
brigas bobas, estresse no casamento, mas a única hora que nos entendemos é quando fazemos amor, né? Sexo. Isso significa que nossa relação é normal mesmo assim? Ou temos que mudar? Como mudar isso? Eu lembrei daquela frase do Andolfo, né? Que fala da sexualidade a serviço da comunicação. E aí, o que você... Vai, terapeuta? Vai você. Não, pô, você que sabe isso aí. Todo mundo gosta de chicote. A verdade é, quando a gente faz isso é porque os dois gostam do assunto e jogam pro outro. Não, eu acho que é comum acontecer isso, né? Muitos casamentos acontecem isso. Chega uma hora que a necessidade carnal, né, essa necessidade animal, esse desejo, supera tudo e as pessoas vão pra cama, transam, tem aquele momento ali de que um supre a demanda do outro e ponto final. E o casal acaba não criando intimidade. É um sexo pelo sexo. Não é um sexo como um resultado de uma boa comunicação, de um casamento com intimidade, com afeto, com admiração. É o sexo pelo sexo. Não, perfeita a sua resposta, e eu acredito, só para acrescentar aqui, quando as pessoas experimentam dessa sexualidade só para poder, enfim, tem sexo depois de briga e confusão, mas eles não têm essa intimidade que você disse, é aquele relacionamento que nunca vai pra frente. É aquele relacionamento que se tornou tão fraco, tão frágil, que a cada briga, que a cada inconstante, um dorme de um lado, dorme de outro. Eles não conseguem projetar o futuro, eles não têm planos, então vive aquele sentimento de insegurança. E como se entregar a alguém que você não confia? Então são aquelas pessoas que têm uma sexualidade insatisfatória. Não tem um orgasmo no casamento, não consegue compartilhar, poxa, eu gostaria que passasse a mão aqui, que fizesse desse jeito, que tivesse desse jeito. Por quê? Porque não tem intimidade. Então só faz só para poder se satisfazer momentaneamente, mas não tem uma verdadeira satisfação sexual porque não tem liberdade. Quantas mulheres foram abusadas sexualmente, mas não têm intimidade para compartilhar isso com o marido, porque não sabe qual seria a reação dele, não sabe se ele continuaria admirando e desejando ela, porque elas já sofreram um abuso e sofrem caladas. Quantas mulheres falam isso pra mim? Lá no Método Ela, quando com as minhas alunas, a maior parte das minhas alunas falam que não conseguem se abrir e depois que desenvolve essa intimidade que conseguem ir pra frente. Então, viver esse processo da intimidade é extremamente necessário. Olha que a gente falou de intimidade desde a primeira pergunta. E estamos voltando aqui porque isso é um pilar do casamento que se constrói uma relação forte. Em muitos casos de casais famosos, geralmente o relacionamento deles parece ser sempre frágil. Você acha que casamentos de anônimos têm chance de dar mais certo do que de relacionamentos que estão sempre nos holofotes? Inclusive no meio gospel, onde temos visto tantos casos de divórcio entre cantores e até pastores. A pergunta interessante. Eu acho que casal é casal. É gente lidando com gente. Ponto final. O problema é que os casais que estão na mídia, que são famosos. Então a gente acaba tendo a ciência, conhecendo o que está por trás dos bastidores e a vida deles se torna pública. Eu diria que agrava um pouco mais uma crise que existe no casamento, por conta dessa questão pública, do que a mídia pode falar, desse peso que eles carregam, da fofoca, etc. Mas o problema no casamento de um famoso acontece exatamente como acontece na vida de uma pessoa que não é famosa, que ninguém conhece. É o ciúme, a insegurança, é a família de origem, os conflitos de valores, de modelo, exatamente como todo casamento. Eu acho que a questão da fama talvez agrave um pouco mais essa crise que começa a existir dentro do casamento. Sim, eu acho que nesse agravamento é por conta dessa vergonha pública que a pessoa passa. Talvez. Ninguém gosta de passar vergonha pública, as pessoas gostam de manter essa postura. E toda vez que sofre alguma coisa, ela sabe que aquilo ali vai denegrir a imagem dela, vai comprometer a carreira dela, vai comprometer um monte de coisa. Então, Exato. O agravamento é no pós, mas o fato de ter ali essa questão, todo mundo tem. Quantas pessoas que eu já atendi que sofreram um rompimento e a vergonha maior não era nem só do rompimento, mas era o que a família dizia, era o que as pessoas estavam falando, era a vergonha de voltar pro trabalho e dizer que não tá mais casado. Então... É cada um dentro do seu universo. Exatamente, Mas todo mundo tem os seus passa por problemas isso. e os seus fantasmas. A Bíblia menciona que a mulher... isso aqui é pra você. Aí, tá certo. A Bíblia tem que a mulher tem que respeitar o marido. Tá vendo? E o marido tem que amar sua mulher. Mas temos visto dentro das igrejas relacionamentos tão fracassados quanto os relacionamentos não cristãos.
Acha que a falta mais instrução dos líderes ou as pessoas é que não querem compromisso com o que Deus ensina? Fala um pouco daquela outra pergunta que a gente respondeu, né? Sim, Que sim. o que Deus ensina tem a ver com a humanidade. Se o homem seguisse o que Deus ensinasse, Não tem esse problema. não teria problema. Agora, eu acredito que o casamento como um todo, o problema do casamento é realmente a falta de conhecimento. Porque a gente estuda para poder fazer a faculdade, para trabalhar. Até para fazer comida a gente estuda, vê o livro de receita. A gente estuda para tudo na vida. Mas o casamento é tido como se você fosse... Uma coisa orgânica, vai natural. vivendo. Ninguém estuda para casar, ninguém quer se preparar para casar, ninguém se interessa em ler um livro, em fazer uma terapia. Até um detalhe, né? A Vanessa, que é terapeuta e atende muitos casais, essa questão que a terapia é uma questão de doença. Tem Tá vergonha doente. até de dizer que faz O que a gente está fazendo aqui agora é terapia, pra você ter ideia. É conversar, quando uma família senta à mesa, eles estão fazendo terapia, é conversar, entender, é refletir sobre seus valores. Então eu acho que o que falta para o povo de Deus, para as pessoas em geral, é exatamente isso. É entender a importância que o conhecimento tem para o casamento, ou seja, os valores do casamento, entender a sua própria história. Não, é engraçado que antigamente não se falava de dinheiro na escola e percebeu como os adultos de hoje são defasados em conhecimento financeiro. Por quê? Porque não estudaram sobre isso e hoje as escolas já implementaram conteúdo didático sobre finanças. Então as crianças já aprendem sobre como lidar com dinheiro na escola hoje, que não era feito antigamente. E sobre relacionamento, sobre amor, ainda algumas escolas já estão adotando isso, né? Que tem a Augusto Cury tem essa escola como é que as crianças estudam, inclusive, a escola das emoções? E ele tem só que nem todas as escolas têm esse suporte, adotam esse suporte. Isso é extremamente importante. E para muitas famílias é um tabu, né? Muitas mães e pais não falam com os filhos sobre isso. Pelo contrário, é sempre não. Não pode namorar cedo, não pode botar a mão aqui, não pode fazer aquilo ali, então é sempre uma questão... Não sabe nem o porquê que não pode. Exato, então não é uma instrução, é só uma negativa. Então eu acho que o que falta é exatamente isso, é as famílias aderirem a esse tipo de conversa ao longo da história. Não é só uma questão que aqui pergunta assim no final, se é uma questão dos líderes da igreja, é uma questão da família, como Samuel disse. É dentro de casa que se começa isso. E talvez na sua casa você não tenha experimentado disso, mas você pode sim trazer esse conhecimento para seu novo lar que você esteja formando. Pergunta que vale R$1 milhão. Quando sei que é a hora de casar? E quando sei que não é o momento ainda? Como identificar os sinais de que meu casamento vai dar certo? Nossa, a gente falou disso aqui já. De $1 milhão. As pessoas querem saber a resposta. Aonde está escrito o versículo tal? Gente, Deus nos fez seres maduros, inteligentes, você tem a capacidade de pensar e analisar. Opa, eu tô preparado? É aquela pergunta que a gente respondeu anteriormente. Você tem que saber, eu tenho condições de pagar as minhas contas? Eu tô na barra da saia da mamãe, a mamãe que resolve as coisas pra mim. Eu tenho que resolver um problema no documento. Mamãe, você pode ir comigo? Querido, então amadurece primeiro, né? Sai da barra da saia da sua mãe, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, e depois você pode casar. Eu acho que é independência financeira e acho que essa independência emocional. Sim. De você não ter essa saudade de um pai e de uma mãe, porque isso vai prejudicar o seu casamento. Então acho que a pessoa está preparada para casar. O primeiro ponto é esse. Você consegue manter a sua casa, sobreviver, viver a sua vida sem depender de terceiros, do seu pai, da sua mãe. Então esse é o primeiro ponto que vai, enfim, nortear essa decisão. E a segunda coisa, como falam aqui, como identificar os sinais de que o casamento vai dar certo. Essa é uma coisa complicada, né? Prever se o casamento vai dar certo ou não, mas eu acho que uma das coisas que falam muito sobre esse primeiro indício de que o seu casamento vai dar certo ou não é resolver problemas dentro de casa. Se no primeiro problema que você tem com o seu namorado, com o seu namorado, ou com o seu noivo, com a sua noiva, você já corre para sua família, já corre para o seu pai, para sua mãe, isso é um mau sinal. Agora, quando você tem maturidade para saber brigar, o que é saber brigar? É entender que a briga, ela evidencia que existe uma diferença de pensamento. E que essa diferença é boa. Né? É boa para a gente colocar as coisas em pratos limpos, entender o que o outro pensa. Então, se o casal tem maturidade para brigar, isso é um ponto positivo. Me parece que esse casamento vai dar certo. Um com o outro, né? Eles vão pra casa chateado. Só uma coisa aqui em relação a finanças, é que o ser humano tem uma tendência a polarizar, né? Ou nem tanto, nem tão pouco. Ou tipo assim, vive se respaldando lá nos pais para pagar as contas, ou quer ter tudo na vida. Querido, se você for esperar para ter tudo que a sociedade vai impor que você precisa ter para se casar, você não vai se casar nunca.
Então se casa da maneira que você tem, né, dentro da sua realidade, porque tem gente que faz isso, né? Não, tem que ter aquela festa do jeito tal, tem que ter aquele apartamento próprio, com tudo mobiliado. Você vai ficar solteiro, entendeu? Você tem que entender que existe um equilíbrio na vida. Tudo isso é baseado no equilíbrio. Bom, voltando no exemplo do Kevin lá, do MC. Um caso trágico, né? Diga-se também. Que havia casado há 2 semanas apenas, 2 semanas de casado, estava com os amigos e uma terceira mulher, garota de programa, momentos antes de sua morte. Ele era um jovem de apenas 23 anos com uma carreira promissora. Quais são os conselhos primordiais para a vida de um jovem que está começando a conquistar seu espaço no trabalho, na vida amorosa, na amizade, para que ele não cometa os mesmos erros que podem acabar com todos os seus sonhos e planos para o futuro? Bom, o caso dele, né, é complexo em específico por conta de tudo aquilo que ele estava construindo. Ele saiu da periferia, estava no auge da sua carreira, estava no sucesso, estava tendo grana, uma vida completamente diferente, ele estava deslumbrado com aquilo tudo, uma mulher linda ao lado dele e todo mundo cercando, porque quando você tem muito dinheiro, quando você tem fama, você é muito cercado por pessoas. Agora eu quero ver você ficar cercado de gente quando você tá pobre, duro, não tem fama, não tem nada, não tem ninguém perto de você. As armadilhas não são as mesmas, né? Você vê um morador de rua, você vê se tem um monte de gente cercando ele, vem em casa, tirar uma foto contigo, falar com você. Não tem, gente. Então é interessante olhar uma totalidade, ele estava vivendo uma fase diferente. Então se você quer trazer assim pra sua vida isso, é necessário entender, opa, se eu quero ser feliz, primeiro, eu tenho que ter princípios e valores. Eu tenho que entender qual é a minha meta de vida, porque certas circunstâncias na nossa vida são extremamente passageiras. Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Então eu preciso me preocupar não com o ter, mas com o ser. Quem você é de verdade? Qual é a sua verdadeira identidade? Porque senão você vai ficar paralisado com os rótulos que a sociedade vai te dar e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque quem fica muito preocupado em manter um rótulo fica só preocupado com o rótulo, e rótulo é rótulo, assim como uma embalagem de um produto. Você tira, mas e o que tem no interior dele? É aquela questão, não adianta um ketchup, tem uma marca assim, uma embalagem deliciosa, mas se o conteúdo dele é ruim, não adianta. Você precisa saber se o seu conteúdo, se as suas emoções, se você é uma pessoa curada, se consegue liberar perdão, se você consegue ter um bom relacionamento com seus pais, se você está conectado com Deus, tudo isso vai determinar se você vai ter sucesso não apenas na sua vida de casal, mas em tudo, que a nossa vida é sistêmica, são várias áreas. Se uma área tá capenga, a outra área também tende a não ficar bem. Perfeito. Nada a acrescentar. Quem ama trai? Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kevin era muito intensa. Ele era tentado a todo instante. Qual deve ser o comportamento da pessoa que decide dizer não a amigos que incentivam a infidelidade conjugal? A amizade deve ser rompida pelo bem do casamento ou dá para conciliar? Agora eu vou usar um texto bíblico, né? A Bíblia fala, né, que as más conversações nos corrompem, que as nossas amizades elas têm um poder muito grande de influenciar a nossa vida e o nosso comportamento. Eu até estava estudando esses dias aí eu faço pós-graduação em neurociência, e é interessante notar que uma pesquisa foi feita com as pessoas que estavam a 3 km de distância do World Trade Center quando a bomba explodiu, quando o avião explodiu, e os cientistas perceberam que as pessoas que estavam ao redor do prédio tiveram uma diminuição da massa cinzenta da amígdala cerebral, ou seja, perderam cognição. Ou seja, o nosso ambiente ele tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. E não só uma influência assim, virtual, mas uma influência verdadeira. De fato, o nosso cérebro ele sofre neuroplasticidade, a gente muda a nossa maneira de ser de acordo com o ambiente que a gente vive. Então, as nossas amizades têm um poder incrível. Você vê, você é uma pessoa assim, que você fica 3 dias em algum lugar, o sotaque do lugar já tá falando. A gente foi pro Nordeste esse ano, já voltei já nordestina. Porque ela é muito frágil com relação a isso, ao ambiente, né? Essa questão de lidar com essa cultura e tal. Então, olha só, inconscientemente, isso é involuntário. Então dizer que uma amizade que incentiva a infidelidade não vai te prejudicar, não tem como, ela vai te influenciar. Pouco a pouco ela vai te influenciar. Por quê? Porque há um cruzamento de valores, há um cruzamento de comportamentos, de ideias narrativas.
isso vai impregnando em você a ponto de inconscientemente você já está representando automaticamente aquele valor. Então, o meu conselho é se afastar, tirar de perto quem não colabora, quem não concorda com, né, a tua meta de vida, o teu objetivo. Como proceder quando um amigo em comum do casal é quem incentiva infidelidade? Vamos supor que fosse a gente, um amigo meu me chama pra ir pra um lugar, sei lá, pra uma prostituta, não sei o quê. Como é que seria? Então, essa pessoa não é amiga. Ela não deveria nem ter esse nome de amigo, porque amigo não faz isso, amigo quer o bem. Então, essa pessoa não tem nem... Mas pra esse amigo isso é um valor, pra esse amigo isso não tem problema. Então, esse amigo não deve estar no circuito do casal, porque quando a gente tem que compartilhar ali com amizades, pessoas que sentam à nossa mesa, é lugar de comunhão, e a amizade fala de comunhão, fala de compartilhar sonhos, projetos, é um lugar que você tem a liberdade para falar, olha, gente, já aconteceu isso na minha vida, e aconteceu isso, e você vai compartilhar com uma pessoa que tem esse tipo de princípio e valor, que vai deturpar a sua história de casamento, de vida. Então esse tipo de pessoa precisa ser retirada. E entenda que, muitas vezes, alguns amigos vai ser... É uma dor que você vai sofrer para retirar essa pessoa, mas será necessário. Isso é uma coisa interessante. E eu acho que, como você disse, né? Pode parecer que não é um amigo, mas no início é. O cara tá lá, amizade, um casamento legal, daqui a pouco o cara começa a colocar algumas coisas. Então se o marido, se é no caso uma amiga sua ou um amigo meu, começa isso é uma dica, né, que eu tô dando aqui, um conselho, a agir de uma forma estranha, ajudando essa pessoa a ser infiel no casamento, eu acho que o que blinda isso é essa franqueza do casal. Eu contar pra você ou você contar pra mim, porque se eu começo a esconder de você o que tá acontecendo, se um homem deu em cima de você, uma mulher deu em cima de mim, eu escondo de você, eu boto senha no WhatsApp e tal. Então a melhor coisa pro casamento é a clareza, é um contar pro outro, é um ser confidente do outro. Não, e com o outro, né? Não é com um amigo. Olha quantas pessoas, gente, isso é muito sério. Quantas mulheres que eu já atendi e que falaram o seguinte: Vanessa, saí com o amigo do meu marido. Por quê? Porque eu lembro de uma que falou que ela tinha muito desejo sexual, o marido já estava com uma questão de diabetes e não correspondia, mas sexualmente eles não estavam conseguindo estabelecer um acordo com isso. O marido foi compartilhar com o amigo essa queixa da esposa. O que o amigo fez? É mesmo? A sua esposa está passando por isso? Ai, que tá. Foi lá e deu mole para a esposa dele, estava carente, caiu igual um pato. Quando as mulheres falam, ai, Vanessa, eu amo meu marido, mas eu me sinto atraída fisicamente pelo amigo. Minhas queridas, meus queridos, tire esses amigos dentro de casa que você sabe que não compartilham os mesmos princípios que você. É isso aí. Porque traição não acontece com uma pessoa lá do não sei onde, acontece dentro de casa, acontece com uma pessoa de confiança. Por isso que o nome é traição. Porque é uma pessoa que está ali próxima e demonstra ali um tipo de relacionamento. Então é necessário cortar. Se você não cortar, você que vai ser cortada. Ou cortado. Pensando por outro lado, se a pessoa tem amizade com um casal e descobre a infidelidade de um deles, como reagir? O ideal é revelar, se sim, como seria? A gente já passou por alguns perrengues assim, né, disso. E olha, fala aí, quer falar? Eu acho a que pessoa tem que que chamar se mete, a pessoa que se mete, você fica mal, tá? Fica Só mal, pra não dizer adianta. isso. É isso que eu ia falar, da pessoa pensando aqui, porque não adianta, a pessoa sempre vai ser como essa coadjuvante ali Não se na mexe. separação do casal. Então eu acho que eu chamaria, se eu sei que um amigo meu tá traindo a esposa, eu chamaria o meu amigo. Falaria com ele. Tentar trazer esse cara pra terra. Exatamente isso. Fazer perguntas e, enfim, ele consiga compreender para que ele conte pra esposa, para que ele seja sincero. Tem que sair dele, senão eu vou ser como traidor. Exatamente. É chamar quem tá fazendo o negócio de errado. E se você vê que a pessoa não quer, você se afasta. Porque vou deixar então o outro ficar descobrindo, deixar o outro sofrendo, sem que se vocês têm uma amizade, você não vai ter prova. No final das contas, a pessoa que fica bem, depois eles ficam bem, e quem se meteu, todo mundo fica mal. Eu sei que é duro dizer isso, mas... É uma coisa de casal, que precisa ser estabelecida e Gente, resolvida. Olha, foi muito bom estar com vocês aqui. Vou pedir para vocês seguir aqui o canal, aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, tem muitos conteúdos bons aqui que você vai com certeza poder consumir aqui e compartilhe com seus amigos. É um conteúdo polêmico, tenho certeza que algum casal que você conhece que tem a ver com perguntas que a gente respondeu aqui, seja ele namorado, noivo ou casado. Então mande esse vídeo, tenho certeza que vai colaborar
demais com a sua vida e com o seu casamento. Um beijo pra vocês. Um beijo, muito prazer. Eu estou no Vanessa do Amor. Manda lá. Meu Arroba arroba no Vanessa do Instagram, Amor. Vanessa do Amor. E eu tenho um programa com mulheres, então se você quiser ser minha aluna, vai ter um prazer enorme em ter você como minha aluna. E o Samuel. Vanessa ajuda esposas a serem leves e autoconfiantes. É isso aí. E a terem um carinho e amor do seu marido. Imagina você ter um novo casamento com o mesmo marido. Segue essa mulher que ela vai te ajudar, eu tenho certeza. Tá bom? Beijão e até o Beijo, próximo. gente. Até o próximo.